Nós estaremos hoje estudando esse shiur, a paraxá deste dia, a paraxá Jetro ou Yitro, né? E quem fará esse estudo será a nossa Morá, Camila Valadão Estudo. Por favor. Oremos por ela. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus e universo. Aqui estamos, Senhor eterno, para continuarmos ouvindo a tua voz neste dia, como tu tens falado, desde a primeira revelada. Te agradecemos pela vossa Shekinah, pela vossa glória aqui neste lugar, Senhor. Que tu possas calar os nossos corações, através desse estudo, através desse shiur, através desta pregação, que a tua serva aqui estará sendo o canal de brachá para nós que aqui estamos, para aqueles que nos assistem. Te oramos gratos, Beshem, Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom, pessoal, tudo bem? Shabbat Shalom para você que nos assiste. Paraxá Yitro, mas antes de começar a Paraxá, eu queria fazer uma pergunta sincera. Quem aqui gosta de um tratamento privilegiado? Levanta a mão. Tratamento VIP? Aquela fila gigante, né? Você tem aquele cartão maravilhoso, aí você passa isso. Quem não gosta? Né? A maioria das pessoas gostam, né? Ou então você vai lá, tem o banco, tem a fila do banco, né? Mas tem sempre aquele caixa especial, né? Para agilizar, para que tenha um tratamento diferenciado. E eu convido você, meus amigos, a abrirem o livro de Êxodo, chegou ao capítulo 19, porque a gente vai falar hoje que o título dessa mensagem é Você é Especial. Se você é especial, o tratamento não vai ser igual a todo mundo, né? Vamos ver o que diz as Escrituras Sagradas. Bom, nós tratamos as pessoas de maneira especial. Depende de muitos fatores, não é verdade? A gente trata todo mundo igual? Não, a gente não trata todo mundo igual, né? Eu não vou tratar uma pessoa, por exemplo, que eu amo muito, do jeito que eu trato todo mundo. Você trata com educação, você trata com respeito, mas há um diferencial. Quando chega na tua casa aquele vizinho, né, que você não tem a menor intimidade, ou quando chega aquele parente querido, como você vai se preparar mais? Você vai dar uma atenção a mais para aquele que você tem um amor, para aquele que você tem um zelo. E Deus também faz dessa maneira. E nós vamos ver a forma e o porquê e como. Por que Deus faz dessa maneira? Então acompanhe comigo lá no capítulo 19 de Êxodo. Vai dizer assim: no terceiro mês, depois que os israelitas deixaram o Egito no primeiro dia do mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Eles tinham partido de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai, acampado na desolação. Israel acampou de frente à montanha. Então a primeira coisa que Deus fez foi separar Israel dos egípcios. O tratamento foi igual? Sim ou não? Não. Ele tirou Israel do Egito. Israel passou pelo mar, os egípcios passaram? Não. Não passaram. Então, houve ali um tratamento já diferenciado, onde Deus chamou o seu povo. E dali eles foram para o deserto de Refidim. No 3. Moisés subiu a Deus no monte. Deus o chamou na montanha e disse: Isto é o que tu deves dizer à família de Jacó e falar aos israelitas: Vocês viram o que eu fiz no Egito, carregando vocês nas asas das águias e trazendo vocês até mim. Ele não trouxe todo mundo, mas ele trouxe. Agora, se vocês me obedecerem e guardarem minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre todas as nações, embora todo mundo seja meu.
ouvides a minha voz. Na Torá está escrito assim: chamou a Tishbeku, ouvir com obediência a voz de quem, irmãos? A voz de quem? A voz de Deus. E Deus usou a voz de quem para ser ouvida? Moisés. A palavra do Senhor é a voz de Deus. Todos nós aqui temos vozes. Até o animal tem voz. A palavra do Senhor tem voz. E essa voz é que você precisa ouvir. Há muitas vozes no mundo. Há muitas vozes na internet. Mas essa voz aqui é especial. Ela é muito particular. Ele falou algo muito importante, muito interessante na Torá. Se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem com obediência a minha voz, o que vai acontecer como consequência? Vocês serão o quê? O meu tesouro. Essa palavra tesouro, em hebraico, é segurar. Segurar. Irmãos, você empresta joia para todo mundo? Você empresta? Não empresta. Mal para o filho, né? Mãe, deixa eu usar teu diamante hoje. Vai onde, minha filha? Vai perguntar para onde vai, para onde vai passar. Por quê? Porque aquilo é muito valioso. Você não pode usar em qualquer lugar. É verdade, não é, irmãos? Você vai dizer para todo mundo aonde tem a peça mais cara da casa? Oi, poxa, eu comprei um negócio lá bem caro, quer ver lá no vizinho? Você vai falar. É dessa maneira que o Senhor vê aqueles que escolhem ouvir a sua voz com obediência, e a Torá vai dizer, e vigia e protege a sua aliança. Você se compromete com o eterno. Você começa a fazer uma aliança com Deus de fidelidade, de amor. Você se entrega a Ele. Hashem não está interessado em ouvir que você o ama. Ele está interessado em você demonstrar o seu amor por Ele. E nós demonstramos o nosso amor por Ele, fazendo o que Ele fala, o que Ele manda. Por amor a Ele, nós vamos ver aqui na palavra. Você já conhece, provavelmente, já deve ter ouvido falar. O que Ele quer que o povo de Deus faça? Moisés voltou, convocou os anciãos do povo, transmitiu tudo que Deus tinha dito. Tem muitas pessoas procurando Deus em diversos lugares. Ai, Deus, eu quero Deus. E vai para um lugar, e vai para o outro, e caça lá, e caça cá. Eu quero Deus porque eu quero ter um sentido para a minha vida. Quantos ateus não tem sentido na vida? Eu sou um pó, um pó, só isso, um pó no universo. Não tem sentido a vida. Mas Deus te fez com um propósito. Deus me fez com um propósito. Mas para eu ser especial para Ele, eu preciso ouvir a voz dEle com obediência e vigiar e guardar a aliança. Você quer ser um singular? Um tesouro privado do Senhor? A escolha é sua. Essa é a diferença. Porque a partir do momento que o Senhor te tira do pecado, te tira do mundo, Ele propõe uma escolha para mim e para você. Você quer ser especial para mim? Você quer ser especial para mim? Depende de você. Ele falou o que Ele quer, Ele é claro no que Ele quer. Ele disse para Moisés contou a Deus a resposta do povo. O povo falou, tudo o que Deus falasse, eles iriam que obedecer, né? Deus disse a Moisés, vai ao povo e santifica hoje e amanhã, que eles mergulhem as suas vestes. É necessário se lavar, irmãos. Lavar só as roupas físicas e as roupas espirituais. Deus está falando, amai uns aos outros como a quem? Como a
de controle. Você gosta que as pessoas te ajudem? Então ajude as pessoas. Você quer que as pessoas te recepcionem bem? O que você tem que fazer? Recepcioná-las bem. Aonde você estiver. Esse é o padrão. Ele nos deu o padrão. Ah, como Deus nos ama. Mas como você se ama? Como é que você se ama? Como é que você se cuida? Você se deixa com fome? Tu fica lá no estômago, tá doendo, mas tu fica aí. Ó Senhor, vai acalmar meu estômago. Faz isso? Tu vai lá na tua geladeira, pega a tua comida e irmão. Você age. Então, a forma como eu preciso tratar as pessoas é a forma como eu faço comigo. Se eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e resolvo. Então, é assim que eu preciso tratar a quem eu vejo. Amor não é palavras. Amor são atitudes. E aí, eles foram, mergulharam as vestes, se santificaram. E no terceiro dia, Deus apareceu para ele no monte. Houve o toque do chofar, houve aquela manifestação poderosa, o povo ficou com medo da voz de Deus. E no capítulo 20 ele começa a falar dos mandamentos, que a maioria de nós já conhecemos, não é verdade? Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2. Foi lá, falou para o povo, não matarás. Aí vem isso e fala, aquele que odeia o seu irmão é o quê? Assassino. Mas ela não fez mal. Ódio dela. Não matarás? Perdoe. Perdoe. Senhor, eu perdoo por ele aqui no início desse chamado. A gente não está brincando, não. A gente está falando sério. Isso aqui é o poder de Deus para a sua vida, para a sua libertação, para a sua salvação, para a sua saúde física, mental. Mas você precisa crer e obedecer. Saudação do Shabbat é declarando sobre o que? O perdão das ofensas. Perdoe. Senhor, perdoa. Esquece esse assunto. Amém. Pastor, deixa para lá. Vamos resolver isso. 1 Pedro capítulo 2. Olha o que está escrito a carta do apóstolo Paulo. E as cartas do apóstolo Paulo é bem claro. Não é para qualquer pessoa. Você pode ler todas as cartas no início. Ele vai direcionar aos santos que estão em determinado lugar, àqueles que creem em determinado local. Não é problema não. Então, lá no capítulo 3, 2, 1 Pedro. Primeira palavra, deixe toda malícia, deixe todo engano, deixe o fingimento, deixe a inveja, deixe a murmuração. Aonde começam essas coisas? Aonde que começa? Dentro da gente. Ela não fica no ar, ela começa, essas emoções elas começam a minar dentro do nosso coração. A malícia é uma maldade intencional. Eu também não vou falar nada com fulano só para ela não conseguir fazer isso. Eu também não vou também fazer nada para ele não conseguir. Isso é maldade, isso é malícia. Deixe o engano. Você tem a mania de manipular as emoções. Você compra presente, você leva para sair, você arma toda uma situação com uma intenção. Qual é o nome disso? Manipulação. Você arma todo um cenário para que não é o que a gente faz? Ela manipula para você enxergar exatamente a maneira que você quer que ela veja. Deixe o engano planejado, deixe o fingimento. O que é fingimento, irmãos? Você ensina. Nossa, a palavra tinha que dizer que olhar, ouvir o meu lado da história, né? A pessoa chega chorando, irmã Mônica, você não sabe o que meu filho fez. Oh, meu Deus, oh, Deus, oh, Deus. Aí chora.
Nem todo mundo desgastou a vida da pessoa. Pode ser verdade, pode não ser. Mas uma coisa é certa: se há encenação, se há uma máscara, deixe. Deixe. Irmãos, eu vejo que hoje em dia é muito difícil as pessoas reconhecerem o erro, confessarem. Pô, eu errei, falei mal, fiz mal, me perdoa, me desculpa, não estava legal. Por que não faz isso, meu Deus? Mas também a gente quer falar da Torá, mas volta para Adão o tempo todo. Também foi a outra que fez isso aí também. Coisa dela. Ah, e você não. Então nunca faz nada. Inveja. Irmãos, tem algum antídoto contra a inveja? Tem. Glória a Deus. Que inveja? Você fica triste com o sucesso do outro. O outro está crescendo, o outro está prosperando, né? É competição. Ah, eu tenho igual a Leia, a Raquel, eu tenho 6 filhos, não tem nada. Deixa. Para que isso? Isso não traz união e murmuração. Poxa, tá vendo lá? Aquele Moisés antes era o libertador, depois que faltou a água, ele era o velho. Olha lá, aquele velho lá, tá vendo? Desinformado, antiquado, que não sabe de nada. Tirou a gente lá do Egito, a gente morrer aqui de fome, morrer aqui de sede. Murmuração, falar mal pelas costas, caluniar, tá vendo? Não foi Deus nada, foi ele. Viu todos os milagres, mas quando chegou a hora da aprovação, começou a murmurar. Deixe. É a instrução aqui que o servo do Senhor está falando. Deixe. 2. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos do leite racional. Uma criança não tem esses pensamentos. A criança ela quer brincar, ela quer viver. Irmãos, queira viver. Queira viver. Está tudo ruim, Camila, mas olha, sabe de uma coisa? Começa a olhar com outro olhar a vida. Com outra perspectiva. Sabe de uma coisa? Deus está comigo, Ele vai me ajudar. Eu estou bem, sim. Sabe de uma coisa? Ele vai me ajudar nessa situação. Começa a declarar com a boca de outra maneira. Deus vai me ajudar. Deus já está me ajudando. Eu falei para minha mãe, em algumas situações, que eu não estava me sentindo muito bem fisicamente. Ele estava me fazendo muito mal. E eu fechei o olho e eu comecei a declarar: Yeshua está aqui comigo. Irmãos, eu comecei a declarar: Yeshua está aqui. Yeshua, a unção de Deus está aqui. O Senhor está me acalentando. Eu não estava sentindo nada. Eu não estava sentindo nada, eu não estava vendo nada. Yeshua está aqui. Nossa, como a presença de Deus está forte. Eu não estava sentindo nada. A presença de Deus está forte. Eu estou sentindo. Yeshua está maravilhoso. Eu senti. Eu não estava maravilhoso. Eu não estava sentindo nada. Eu não estava vendo nada. Mas a partir do momento que eu comecei a declarar aquilo, irmãos, eu comecei a sentir Deus. Eu comecei a sentir a unção de Deus. Eu comecei a agradecer, Senhor. Irmão, eu não estava me sentindo bem. Eu comecei a agradecer. Irmão, nós fizemos um jejum de agradecimento. Você já ouviu falar disso? Eu não ouvi falar disso. Jejum para agradecer. Agradecer já pelo que nós não estamos vendo. Faça isso. E deixe essas coisas. Volte a desejar o leite nacional. Volte a ter a vida com uma perspectiva de uma criança. A criança ela não está preocupada. Ai, meu Deus, e agora? Vai faltar. Ai, meu Deus. E fica naquela ansiedade, fica naquela preocupação, naquela angústia. Declare: Deus está comigo. Não temerei. Declare, abre a boca. Deus está com medo, está com dor, não está vendo nada. Deus está comigo. Eu estou entrando agora pela porta da vitória. Aleluia! Declara com a sua boca. Depois conta pra gente aqui seu testemunho, se vai ser não, porque eu tenho certeza que você vai aprender. Sabe por quê? Porque se nós ouvimos a voz do Senhor e
obedecemos, a gente se torna especial para Ele. E Ele vai te tratar como um tesouro especial. Ele vai te dar o valor que às vezes as pessoas não dão esse valor para você. Mas Deus dá. Isso independe, irmão, do que você é, de onde você nasceu, do que você fez, de que família você vem, de onde você não interessa. Para o eterno importa a tua decisão. Você quer a mim? Você quer casar comigo? Então vem. Vem. Aqui podem achar que eu não sou nada, mas para o eterno precisa. Secular. Ele que falou. Mas tem que deixar essas coisas. Me lembrou, irmãos, lá em Gênesis 4, versículo 6 e 7, quando o Senhor falou com Caim. Foi Deus que falou com ele. Ele falou, por que tiraste? Era momento de oferta. Por que tiraste? E por que descai teu semblante? A gente não fica assim, ah lá, eu fiz a mesma coisa e ninguém reconheceu o meu trabalho. Mas Deus viu. Deus viu a sua intenção. Deus viu a sua dedicação. Deus viu o quanto você fez com carinho, amor. Não importa, irmão, se a pessoa valorizou, se o povo valorizou. Eu lembro muito da passagem de Geazi não. Ai, meu Deus, esqueci. Aquele que foi filho, acho que de adultério, fez um voto que teve da filha. Não, fez o voto que teve que dar filho. Esqueci o nome. Jefté. Jefté foi rejeitado. Não é filho original. Quantos nos rejeitam porque você não é original? Tem que ter o seu rosto na testa? Jefté foi rejeitado. Ele foi embora. E a palavra diz que quem ficou junto com ele foi a palavra diz que eram homens vadios que ficaram junto com ele. Aí o povo apertou. Os cristãos vieram contra Israel. Os cristãos vieram contra Israel, só que naquela época não era pelos juízes. E quem determinava isso era Hashem. É o Senhor que levanta, a palavra diz, é o Senhor que levanta reis, quem tira reis, é o Senhor que faz a obra dele como ele quiser, porque é a terra dele. E o povo rejeitou, não, a gente não quer Jefté. Tá, Jefté foi embora. Quando apertou lá, os filisteus, o que o povo fez? Volta. Ah, não volto não. Não, por favor. Voltou, guerreou, perdeu ou ganhou? Ganhou. Porque Deus era com ele. Não importa se as pessoas estão desvalorizando o seu trabalho dentro da sua casa. Ah, mas ninguém reconhece que meu valor dentro de casa. Mas Deus reconhece o seu valor. Ah, ninguém meu trabalho. Ah, aqui eu não sou para. Aqui eu não tenho valor nenhum, mas no eterno você tem valor. E a forma que nós precisamos agir nessa vida, independente, a palavra diz que o amor ele não busca interesse próprio. Entende isso? Você precisa levar isso para a sua vida. Você precisa amar o seu trabalho, seja ele onde for. Qual é o seu trabalho hoje? O seu trabalho é lá, o seu trabalho é em casa, o seu trabalho é fora. Você precisa levar o seu trabalho. Adorar é trabalho com adoração, com amor. Então, independente se a pessoa vai receber, você precisa fazer com o extremo da sua dedicação. Vocês entendem o que eu estou dizendo para vocês? Vocês têm que fazer aquilo como se fosse para Yeshua. A palavra é clara em nos dizer que nós devemos servir ao homem como se fosse para ele. Como você tem servido Yeshua hoje? Você tem servido Yeshua com reclamação? Você tem servido Yeshua com encenação? Está louvando, mas o coração, poxa, mas podia, né, ter feito assim assado. Deixa isso. Faça as coisas sem essas intenções. Sem fingimento. Por quê? Se é que já provaste que o Senhor é bom, vocês provaram que o Senhor é bom já na vida de vocês? Não deixe essas coisas. E chegando para ele a pedra viva reprovada, na verdade, pelo homem.
que aprovam Yeshua hoje, sim ou não? Sim. Se eles reprovarem Yeshua, vai ser aprovado por todo mundo? Não é óbvio isso para você? Não é óbvio? Ele foi reprovado pelos homens, mas para com Deus ele é o quê? Eleita e preciosa. É o que você é. Você é eleita. Vocês são eleitos do Senhor, vocês são preciosos do Senhor, vocês são valiosos. Não que Deus precise de nós, irmão, não é isso, Deus não precisa da gente. Mas a partir do momento que você decide amá-lo, ouvi-lo com obediência e guardar sua aliança, você tem grande valor para ele. Como Mashiach. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Irmão, se você é uma casa espiritual, significa que você não é uma casa vazia. Significa que aonde você estiver, Hashem está com você. E se Hashem está com você, as coisas em volta mudam. O ambiente se torna melhor. Aonde você estiver, pode ser na rua, pode ser em casa, pode ser na congregação. Você é uma casa espiritual. Você não é uma casa vazia. Como está escrito, sacerdócio santo. É o que vai dizer aqui a Torá, no capítulo 20. Ele vai dizer aqui no capítulo 19, no versículo 6: vocês serão especial entre todas as nações, embora todo mundo seja meu. Vocês serão um reino de sacerdotes. Para que serve o sacerdote? Para quê? Não é todo mundo que é sacerdote do Senhor, não você. E se você é sacerdote do Senhor, aonde você estiver, ele diz, a gente é uma ponte de ligação com o eterno aqui na terra. O que a gente falar aqui é decretado lá na eternidade. Ele falou, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Liga aí na tua casa na terra para tu ver se vai ligar lá na eternidade. Irmão, as pessoas podem tocar no tambor, não importa, pode tocar, os profetas Baal se cortaram. Está lá eles olhando. Volta mais um pouco. Quantos sacerdotes de Belial estão agora se cortando? Quantos sacerdotes de Belial estão em jejum? Faz mais barulho que o seu Deus deve estar Está dormindo. E eles cospem na rua e jogam água, e joga vento, e joga. Pode jogar! Pode jogar. Quando o céu do Senhor liga na terra, é ligado na eternidade. Quando liga na eternidade, vem sobre nós. Aleluia. Vai vir. O acampamento era grande. A palavra vai dizer que eles eram em número, visivelmente eles eram mais contra um. Mas a palavra mostra, irmão, se você tivesse aí com essa confiança, você pode estar sozinho dentro da tua casa, que o Espírito de Deus vem e disse, mas você tem que ter essa aliança com Deus, esse comprometimento com o teu Senhor, com o teu pastor, com o teu sumo sacerdote. Senhor, a minha aliança é contigo, eu não vou quebrar por causa de nada, por causa de ninguém. Então tira essas coisas de dentro de você, não finja, não minta, não engane, não encene. Fale a verdade. Fale a verdade, primeiramente com o teu Deus e depois com o teu próximo. É necessário, porque dessa maneira você vai ser especial, vai ser um povo sacerdotal e uma nação santa. Uma nação é um povo inteiro. Deus, a palavra diz que eles chamam um povo só, não tem povos, é um só o povo de Deus, que eles chamam para ele. Você quer? Vem. Você quer? Ele deixou e colocou isso na palavra. Você quer? Vem. Você quer? Então vem. Ele não está rejeitando, mas quem quer vir precisa entrar debaixo dessa aliança. Tem que estar debaixo dos critérios do Altíssimo.
Então, sacerdócio santo, para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Yeshua, o Messias, pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião uma pedra principal de esquina, eleita e preciosa. Quem nela crer não vai ser envergonhado. Quem não crê em Yeshua será envergonhado. Porque não crê na pedra que o Eterno elegeu. Essa eleição é dele. Se você rejeitar, também vai ser rejeitado. Mas se você receber, se você crer, 7. E assim para vós os que credes, é preciosa. E Yeshua é precioso para quem crê. Mas, para os rebeldes, não, Jesus não é o Messias, é relativo. Rebelde, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam o quê? Na palavra. O apóstolo Pedro não está falando de outra coisa, ele está falando do Torá. Ele diz: se vocês ouvirem com atenção e obedecerem, o que Deus está falando aqui, que Deus está ordenando, vocês vão ser um tesouro especial, um singular. O reino, ele que disse: para que Deus vai fazer você um rei? Todo mundo é rei? Sim ou não? Claro que não. Agora, a autoridade que tem o rei não é a autoridade que tem o súdito. Se Deus está dizendo aqui: vocês serão um reino de sacerdote, rei e sacerdote. Vocês lembram na palavra quem era ungido? Quem é ungido? Kohanim, sacerdotes, reis e profetas. Eles eram ungidos. E essa missão é a capacitação, é a habilitação do Altíssimo para fazer a vontade dele. Então, se você abraça a aliança com o Eterno, com amor, com fidelidade, ele te torna uma pessoa que possui autoridade espiritual, unção, para fazer a vontade dele aonde? Aqui na terra. Você não vai para Marte. Não quando você morrer, não vai fazer a vontade de Deus quando você morrer. Aqui nessa terra você vai fazer a vontade do Eterno, porque você faz parte desse povo especial que ele separou, dessa nação santa, uma nação separada. A pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam longe na palavra. Não crê na palavra. Se você não crê na palavra, você não é especial para Deus. Sinto muito. Porque especial para ele é quem o obedece e faz a sua vontade. Não importa de que nação você seja, de que idioma você fale. Ele disse desde os profetas: se aquele Goim, acho que é Isaías 26, deixa eu me lembrar. Isaías 26, acho que é isso. Se não for, não. Eu queria lembrar as coisas. Enfim, vai falar do Goim, que abraça a aliança. Você faz parte da família, mas você não quer abraçar a aliança, você não é especial para Deus. Você faz parte da família, mas não faz parte da aliança do Senhor. Agora, se aquela pessoa que não faz parte da família de Deus, mas quer obedecer a sua palavra, é especial para o Senhor. Cornélio, a palavra vai chamar que Cornélio, ele não era judeu, não era judeu, mas ele era o que, irmãos? Quem lembra? Uma característica que chama a atenção de Cornélio. Quem lembra? Hã? Não. Ele era piedoso. É uma característica que ele tinha. Ele era um homem piedoso. Ele orava. Quem foi visitar ele? O anjo do Senhor. Ele falou para ele: procura Shaul, porque ele vai te falar.
você faz parte do povo de Deus, abraça essa aliança, mas não fique pensando que você faz parte, que Deus não te tira. É como uma família, irmãos, que você tem vários filhos. O filho que escolhe obedecer ao pai, ele realmente chama mais atenção do que o filho desobediente. O filho desobediente, ele dá mais trabalho. O filho que obedece mais ao filho que está junto. Ele está ali, ó, somando com você. Deus quer você nessa posição. Some com o eterno. Some com ele, some força. Faça parte dessa aliança. Trabalhe para ele. Fale em nome dele. Fale em nome dele. Seja um representante. Seja um embaixador dele aqui nessa terra. Porque essa é a vontade do Pai. Ele precisa de nós? Não. Mas ele quer. Ele quer nos usar. Ele quer. Seja esse vaso de barro, cheio da unção e da presença do Altíssimo. Continuando aqui em 2 Pedro. 1 Pedro, perdão. Capítulo 2. 8. É uma pedra de tropeço posta de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Olha o que está escrito. Se alguém quer ser rebelde contra a palavra de Deus, que seja, mas você foi destinado para a perdição. Ah, não quero, não acredito. Então, sinto muito. Você não quer. Ele te chamou. Você quer? Ah, não quer? Sinto muito. Camilo, você falou uma coisa agora muito importante. Algumas pessoas dizem, existem aquelas pessoas que são já destinadas para o inferno. São destinadas se elas se colocarem nessa posição, se elas decidirem dessa forma, porque Deus diz também na sua palavra que Ele não quer que ninguém se perca. Se Ele diz que Ele não quer que ninguém se perca, como é que Ele escolheu uns para o inferno e outros para o céu, digamos assim? Ele não fez isso. Vai para o inferno, vai para a tormenta quem decidir por si só. Mas se não decidir nesse sentido e querer ir para a presença do Eterno, aí há salvação. Exatamente. Yeshua disse que o lugar de fogo, lá de fogo e enxofre, já está separado para Satanás, seus anjos, a besta, o falso profeta e para todo aquele que escolher a mentira. Não tem amor para acreditar na verdade, não tem amor pela palavra. Irmãos, a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. Vocês acham que é benefício uma pessoa ser maliciosa, sim ou não? É benefício uma pessoa ser maliciosa? Não é benefício. Então, ele não quer que você seja assim. Ele não quer. É algum benefício você ser invejoso? A palavra está cansada de dizer: não invejeis uns aos outros, não contendeis uns com os outros. É benefício você ficar litigando, é benefício você ficar invejando. Ele não quer, mas a decisão é nossa. É nossa. A criança não tem isso. Elas brincam, elas não têm reserva, não tem também. Mashiach vai dizer no capítulo 18, versículo 3: em verdade vos digo que se não vos converteres, se não vos transformardes, e não os fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. No reino de Deus não entra gente maliciosa, não entra gente fingida, não entra gente mentirosa, não entra gente enganadora, manipuladora. Entra sim, lá no palácio, no governo, no trabalho, no carro mais alto, mas no reino você não entra. No reino você não entra. Pode entrar na área VIP, pode entrar em os lugares mais maravilhosos dessa terra, mas no reino de Deus não entra. E o reino de Deus é muito mais do que tudo isso que a gente está vendo. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que o olho não viu e não subiu à nossa mente é o que Deus tem preparado para
aqueles que o amam. Aleluia. Você o ama? Então tem algo maravilhoso de explicar. Se tu não ama, eu ouvi ontem um testemunho flash. Eu vou compartilhar publicamente. Se você estiver interessado, manda um comentário. Estou interessado em saber desse testemunho. De um médico cirurgião, foi 10 minutos o vídeo que eu vi, que ele confessou, maravilhoso, né? Quando a gente confessa, ele veio de uma família de 7 médicos, né? Gente super prepotente, de certa forma, né? Mas era cristão, né? Aquele cristão convencional. E aí, mas ele falou que ele começou a ser muito bem sucedido na vida, tudo estava dando certo, estava tendo as melhores oportunidades. Meus amados, isso vai acontecer na sua vida também. Mas a Torá nos ensina, quando isso acontecer, lembra quem te deu, lembra quem foi que concedeu isso a você. A Torá, ela chama a atenção para a gente não se esquecer. Quem é que capacita a gente? Enfim, ele esqueceu. Ele esqueceu, começou a crescer, era jovem, cirurgião, bem sucedido, naquela coisa, naquele engrandecimento da vaidade toda do próprio homem. O Eterno permitiu ele ter uma experiência sobrenatural. Às vezes, você precisa ter uma experiência sobrenatural, às vezes não muito boa. E se você teve, eu falo para vocês, agradeça. Porque se o Eterno permitiu isso na sua vida, é porque ele está te chamando a atenção. E aí, ele tinha um paciente que tinha feito uma cirurgia, já estava tudo certo na vida dele, né? Ele tinha falado para a família que no dia seguinte aquele paciente ia receber a alta. E na madrugada, isso já tem muitos anos, tá? Porque era época de gripe. Ele recebeu uma mensagem de uma parada cardiorrespiratória. Na sala onde estava aquele paciente tinha outros, e ele estava torcendo para que não fosse aquele paciente dele, porque ele tinha dito para a família que aquele paciente ia receber alta. E ele foi correndo, que eles vão mais rápido com essa emergência, e aí quando chegou lá era o paciente dele. E aí ele tentou fazer aquela manobra de ressuscitação, e ele falou que essa manobra, 30 minutos. Pode passar disso, para ressuscitar. Então essa manobra é 30 minutos. E ele ali com aquela apreensão, porque ele tinha dito para a família que aquele paciente ia voltar para casa no dia seguinte. Ele pediu para a equipe para segurar mais um tempo. E ele falou que ficou 45 minutos. Ele segurou mais 15 minutos tentando ressuscitar aquele paciente. Aquele paciente não deu nenhum sinal vital. Ele não conseguiu ressuscitar aquele paciente. Ele falou que quando ele parou, não tinha nada para fazer, a luz do seu cirúrgico caiu, ele viu todo mundo saindo, toda a equipe, e ele viu o paciente tendo convulsão, depois de 45 minutos, né? E ele tentou achar uma explicação lógica para aquela movimentação, porque ele já tinha feito aquele movimento e ele não tinha tido nenhum sinal vital. Porque tem os espasmos, né, na planta morta. Só que ele já estava morto há 45 minutos. E daí, quando ele viu aquela movimentação daquele paciente que tinha morrido, ele começou a ver muitos nervos entrando dentro do tórax daquele paciente. E ele viu a afeição de medo na cara daquele paciente. Um medo, um pavor que ele nunca tinha visto. E só estava ele dentro do centro cirúrgico. E ele viu aquilo tudo daquela cena, e quando ele viu que eles puxavam aquele paciente, né? E daí ele pediu que ele foi para o inferno. E daí voltou tudo dando mal. Deus abriu a visão espiritual dele. O que o Cristo falou? Que naquele dia, porque vai chegar o dia do julgamento, irmãos, o dia do julgamento não é o dia da morte. O dia do julgamento vai ser o dia da ressurreição dos mortos. Mas a gente fica em algum lugar quando a gente morre. E Yeshua falou que ele vai fazer separação entre ovelhas e bodes. Por que a Satã gosta muito de bode? Cuidado com esse
Yeshua falou que ele vai fazer essa separação. E ele explica por quê. Ele não falou? Mateus 25. Ovelhas, 20 benditos de quem? De meu Pai. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me cobriram. E eles, as ovelhas vão responder o que para o Mashiach? Quando que nós fizemos isso para você? Quando vocês fizeram para quem? Os pequeninos. Então, próximo. Ah, não, aquela pessoa não gosta. Cuidado, o Mashiach está vendo isso daí. Você não mandou você gostar de ninguém. Mandou. Ele mandou você amar. Ele mandou. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Vocês estão vendo que a Torá não é brincadeira? A Torá é atitude. A Torá é mudança de vida. A Torá não é blá blá blá. Ela é vida. Isso aqui é vida. Isso aqui é vida. Ah, eu quero ser curado. Obedeça. Obedeça a palavra que você vai ser curado. Obedeça a palavra que você vai ser restaurado. O Eterno vai vir sobre você. Você é carne espiritual. Ele vai vir sobre a tua vida e vai mudar. Se você quiser. Depende de você. E para os bodes, ele vai dizer: aparta de mim. Por quê? Porque vocês não cuidaram de mim. Vocês não me deram de comer, não me deram de beber, eu estava nu. E rejeitaram a palavra, foram rebeldes. Quando que a gente fez isso? Quando vocês rejeitaram quem? Aí fica rejeitando a palavra, fica rejeitando esse hábito do Senhor. Ah, não é bem assim, não, eu não aceito. Pode. Vai ser rejeitado pelo Messias. Vai ser, irmãos, quando ele se manifestar, a palavra é clara. Ele vai vir para ajudar a terra. Ele não vai vir como intercessor. Ele não vai ser o nosso amigo. Ele não vai vir com a voz branca de ordeiro. Ele vai vir como o leão da tribo de Judá. E o leão ruge. O leão fica. Briga com o leão para ver. Ele vai vir sim. Ele vai vir para ajudar a terra. Lá, versículo 9 de 1 Pedro 2. Mas vós sois a geração eleita, irmão. Poxa, você é especial. Você não é qualquer um. Sacerdócio real. Nação santa. O que está aqui na Torá? Povo adquirido. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O mundo está em trevas. Mas você está na luz. Você está na luz. Então, resplandece a luz do Senhor que vocês tiveram. Qual que vocês fez? Resplandeça na luz do Senhor. Mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram a misericórdia do Senhor. O livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Olha que maravilhoso, irmãos. Da parte de Yeshua, Messias. Yeshua é a fiel testemunha. Ninguém viu Deus, mas ele viu. Ele viu e ele testemunhou. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é o príncipe dos reis da terra. Tanto que no livro de Daniel vai falar que o governo dele não tem fim. Todos os governos da terra vão ter fim. Todos. Mas ele não tem. É uma pedra. Príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama. Ele te ama. Ninguém te ama. Ele te ama. Ele te chama. E ele não te pede nada em troca. Não te pede dinheiro. Não te pede reconhecimento. Ele te pede o quê? Me ame. Me obedeça. Entra na aliança comigo. Casa comigo. Deixa o resto para trás. Vem para mim. Aquele que nos ama e seu sangue nos lavou do quê? Dos nossos pecados. Ai, lavou o coração na mentira do pecado. Confessa. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade eu não encobri. Quer trabalhar? Fale. Confesse.
pecador, eu fiz isso e aquilo, não fizeram. O que eu faço? Irmão, tem casos que você tem que restituir. Se você roubou, você tem que devolver e acrescentar. Não é assim não. Roubou? Devolva e acrescente. Cuidado. É por isso que a palavra de Deus nos gera temor. Porque se você rouba uma moto de 500 mil reais, você tem que devolver ela e mais multa. Para você ter salvação. Sabia disso? Tem casos, tem situações que para você encontrar e estimar a salvação, às vezes vai por vida. Depende da gravidade do que você fez. Não é só pedir perdão, não. Tem casos que é pedir perdão, mas tem casos que tem que ter restituição. Que causou dano. Causou dano? Poxa, irmã Mônica, cortei teu braço, né? Tá sem braço. Não tem como eu devolver o braço. Mas o que ela fazia com o braço? Tem que avaliar para saber se ela precisa de indenização. Suporte financeiro, suporte emocional, não sei. Tanto que a palavra de Deus diz que a gente tem que cuidar aqui das viúvas. Por quê? Porque a viúva não fez amparada. Às vezes a viúva precisa de alguém para pregar um preguinho. Às vezes é isso. Suporte. A gente não pode abandonar, tem que cuidar. A palavra de Deus nos ensina dessa maneira. Então, Ele nos lavou dos nossos pecados. Versículo 6. Guarda isso no seu coração. Em Yeshua, Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. A Ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Para que Cristo nos fez reis e sacerdotes? Por ser? Não. Para realizar esse papel de autoridade, de sacerdócio, de intercessão, de você permitir ou não. O que entra dentro de você depende do que você permite. O que entra dentro da tua cabeça depende do que você permite, que sai da tua boca. É ou não é? Você tem autoridade para isso. Amém, irmãos? Yeshua, voltando aqui para Êxodo 19, claramente, ele separou. Essa palavra separar é a dele, que significa distinguir. É um povo distinto, é um povo separado para. Tem funções diferenciadas. Então, a partir do momento que você abraça o conselho do Senhor, no capítulo 20, nós vamos ter aqui a citação de todos os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos, irmãos? Para Deus, santificar o Shabat, não adulterar, não cobiçar, não matar, não dos outros, faça com amor, não faça por causa só das pessoas que é importante, mas pelo teu Deus, aquele que te ama, aquele que te amou e aquele que vai te buscar. Porque se você conserva a sua integridade, é porque você tem esperança que você está guardando ele. Esse é o papel da noiva. Ela se guarda, se preserva, está acontecendo tudo. Mas ela está se preservando porque ela sabe que o noivo está dando. Amém? Shabbat shalom, aleluia, glória a Deus, Hashem é bom. Hashem tem prazer em conceder desejo, coração de todos os seus servos. E é interessante essa palavra, essa manhã, porque aquelas pessoas que não são agradecidas por tudo aquilo que fazem nela de bom, elas, de uma certa forma, se tornam pessoas insensíveis. Agora, pise no carro dela, ela não esquecerá nunca. Mas fez o bem para ela, é como se fosse uma coisa normalíssima e obrigatória. Ela não se lembra, mas pisa no carro dela.
contrarie, para ver se ela não vai lembrar tempos e tempos depois. Essa palavra nos traz hoje, nessa manhã, agradecimento, reconhecimento por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, assim como somos irmãos cheios. Viu o que Deus fez através do seu gênero ao povo de Israel. Ele ficou agradecido, ele reconheceu essa ação de Deus na vida de Moshe e na vida de toda aquela nação. Tanto é, a palavra não diz, mas eu creio que depois desse reconhecimento, ele deixou de ser Navi, profeta, né? Sacerdote, né? Sacerdote de Midian. Com certeza. Com certeza. A vida dele, com certeza, mudou. Se era bom, mudou para melhor. Porque ele já tinha um coração já quebrantado, né? Eu creio que não foi tão difícil para ele poder reconhecer os feitos de Deus na vida do seu gênero e na vida daquele povo, daquele imenso povo. Deus é bom, irmãos. Deus é bom demais. Vocês sabem, eu gosto muito de cantar aquele corinho, né? Deus é bom demais. Mas Ele também é um fogo abrasador. Ele precisa ver em nós o reconhecimento total da presença dele na tua vida. E como isso acontece? Quando nós o obedecemos. Quando nós obedecemos a Deus. Quando nós obedecemos a sua palavra. Nós reconhecemos que Deus é bom. E tudo que aqui está é bom para nós. E tem que ser o quê? Obedecido. Ser obediente. Obedecer a Deus é uma das ações mais nobres que nós temos neste mundo. Tem pessoas que sabem que Deus quer fazer algo na vida dela, que Deus até quer curá-la, mas depende dela. Porque eu disse ainda há pouco, há alguns pastores, pregadores, através da palavra, que não conhecem a palavra na sua íntegra, diz que Deus escolheu uns para a morte, né, e outros para a vida. Ou seja, uns para o inferno e outros para o céu. E ninguém vai para o céu. Mas a pessoa é que escolhe, não é Deus. Se ela nega e não reconhece, como foi bem dito aqui, o poder de Deus, a grandeza de Deus neste mundo, nas nossas vidas, rejeita Deus? Então, com certeza, não receberá as benesses de Deus. Seu nome não vai ser escrito no livro da vida. E se tiver, vai ser apagado. É você que escolheu, sou eu que escolho, não é Deus. Deus nos deu, depois que nos criou, um trem chamado livre-arbítrio. Eu escolho a bênção ou eu escolho a maldição. E Deus colocou isso, não colocou? Escolho a bênção ou a maldição. Agora, escolha melhor para a tua vida. Nós só temos uma vida aqui nesse mundo. E a vida não morrer. Se tiver vida, vai viver desta vida. Por obedecermos ao Senhor. Quando o nosso nome estiver escrito lá no livro da vida e não for apagado pelas minhas desobediências, pelas minhas inconsequências, não pelos meus méritos, porque eu não os tenho. Os méritos são de Yeshua e não Deus, nem Deus, mas pela obediência que nós temos para com o Senhor, de estarmos andando conforme a sua vontade. Agora o Rachel, louvado seja o nome do Eterno.
Né? Graças damos ao Senhor pela sua palavra. Deus é muito bom, mas que nós possamos obedecê-lo em tudo nas nossas vidas. E o Areque Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Deixando Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yagah. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E o adiantado Shabbat. Até a próxima.